Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Tudo bem com vocês? Espero que sim, mas do fundo do meu coração. Estamos aqui para mais um encontro semanal Reflexões Bíblicas. Um estudo bíblico, uma inspiração com a palavra de Deus. Para vocês que estarão acessando posteriormente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei exatamente o horário, mas eu creio, em nome de Jesus, que a sua vida já está sendo abençoada. Antes de iniciarmos o nosso estudo, faço a minha recomendação: bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Hoje, em Reflexões Bíblicas, eu trago o estudo, explicação de Eclesiastes, capítulo 3, um tempo para tudo. Em Eclesiastes 3, versículo 1, a palavra diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A vida é feita de muitas experiências e emoções diferentes. Eclesiastes 3 explica que há momentos de alegria e de tristeza, de surpresa e destruição, de sucesso e de fracasso. As coisas e até as pessoas mudam, passam, transformam-se. Nenhuma situação dura para sempre. Na vida, tudo é passageiro. Mas existe uma coisa que nunca muda: Deus. O Senhor sempre é constante, todos os dias, por toda a eternidade. Ele é o único que não falha. Quando pomos nossa confiança nas coisas deste mundo, ficaremos desiludidos, mas podemos confiar totalmente em Deus. Ele é fiel. Sem Deus, todas as experiências da vida são inúteis, sem razão nem esperança. Mas, quando confiamos no Senhor, encontramos valor nas nossas experiências e podemos apreciar a vida que Ele nos deu. Deleitando ainda mais nesta linda reflexão, Eclesiastes 3, versículo 1, Deus sabe o momento exato para que as coisas aconteçam em nossa vida. Às vezes não sabemos esperar e queremos algo antes do tempo. E isso pode fazer com que a bênção se torne maldição. É como colher a fruta antes de estar madura. Com certeza estará azeda. Por isso a Bíblia nos ensina que devemos ser prudentes, não ser precipitados e esperar para que tudo aconteça no seu devido tempo. Esta é uma das passagens que a maioria dos cristãos conhece, mas quando precisamos de uma resposta, a ansiedade vem e tenta nos dizer que a solução já deveria ter sido dada há muito tempo, não é mesmo? Nós, seres humanos, sofremos muito com o tempo. Isso porque conhecemos apenas o tempo cronológico, cronos, no grego. Marcamos anos, meses, semanas, dias, minutos e segundos, sempre planejando um prazo ideal para as coisas acontecerem. No entanto, Deus não é limitado ao tempo, cronos. Deus trabalha no tempo, kairos, que não segue um calendário ou a lógica humana. Kairos é o tempo oportuno, ou seja, é o momento perfeito do cumprimento do propósito. É a hora em que Deus diz: agora está pronto. Muitas vezes nós idealizamos e definimos o momento que, na nossa cabeça, seria o melhor para algo acontecer. Com isso, precipitamos decisões e até tentamos dar uma ajudinha para Deus, mas acabamos criando mais problemas para nós. Se tivéssemos esperado a resposta de Deus no tempo dele, tudo estaria resolvido de fato. Quando a ansiedade trouxer pensamentos de tristeza, frustração ou falta de esperança por algo que ainda não aconteceu, lembre-se que você tem um Deus que te ama e sabe todas as coisas. Ele vê adiante de você e quer te trazer a resposta perfeita no tempo perfeito. Mas o tempo dele não é o seu tempo. Não se deixe atormentar por um calendário ou por um relógio. Espere com confiança a resposta de Deus. Os planos dele são sempre os melhores.
Aleluia! Um segundo ponto importante na mensagem de hoje, reflexão sobre haver um tempo para todas as coisas. Há um tempo correto para cada experiência. Por exemplo, um bebê recém-nascido precisa crescer um pouco antes de poder comer comida sólida. Da mesma forma, há uma ocasião certa para cada fase da vida. Muitas vezes queremos tudo na hora ou precipitamos as coisas sem esperar pelo tempo certo. Isso não é bom. Construir a casa na areia é mais rápido que construir na rocha, mas a base não é sólida. Olha o que diz em Provérbios 14, versículo 29. O longâmino é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. Meditando neste versículo, responder rápido à provocação, ameaça, insulto ou dificuldade é sinal de força para muitas pessoas hoje em dia. No entanto, reagir depressa, motivado por ira, é tolice. Isso raramente produz o efeito desejado a longo prazo e quase sempre complica os problemas que precisam ser resolvidos. Lidar com situações frustrantes e dolorosas com paciência revela entendimento e geralmente produz melhores frutos a longo prazo. Eu gostaria de salutar ainda mais. É bom saber que esta qualidade, hoje em dia, é uma vantagem emocional muito grande para quem a possui, pois significa, em um bom resumo, que você está no caminho da sabedoria. Do outro modo, ser impaciente significa que você está longe do caminho da sabedoria. Com isso, podemos dizer que ter paz e saber esperar é a melhor definição de paciência. Deste modo, ter paciência implica uma grande capacidade de inteligência, de compreensão e de humildade. Não é fácil exercê-la. Eu sei disso, é difícil. Eu estou aqui para endossar embaixo. Não é fácil, mas a gente vai trabalhando. Mais que isso, é preciso muita graça de Deus para ser paciente, pois essa é uma característica que precisa ser desenvolvida com treino e com esforço. Ela não vem de graça. Em geral, os tolos são impacientes, não gostam de pagar o preço do aprendizado e sofrem muito com isso. É necessário exercitar, como eu disse, é uma experiência diária, uma luta diária. É necessário, mais uma vez, exercitar a paciência ao invés de simplesmente querer o que queremos. Na hora em que queremos, o tolo tem esse desejo destemperado. Ele age com pressa e, não raro, com imprudência. Com isso, ele gera em si mesmo muita frustração, ansiedade e ira. Em suma, Provérbios 14, versículo 29, se apressarmos os passos iniciando coisas pelas quais não estamos preparados, podemos passar por muito sofrimento. Por exemplo, muitas pessoas têm um casamento infeliz porque não esperaram o tempo certo até estarem prontos para o casamento. É muito importante buscar viver o tempo de Deus para nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para nós. Esperar o tempo de Deus é aprender a ter paciência, domínio próprio e equilíbrio. Olha o que diz em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Meu irmão e minha irmã, todo o tempo é como nada diante dele, porque na presença com a natureza de Deus, tudo é eternidade. Portanto, nada é longo, nada é curto. Diante dele, nenhum lapso de idade prejudica seu propósito, nem precisa esperar para encontrar conveniência para executá-los. É quando o perigo mais longo se passa. É apenas um momento ou um ponto indivisível em comparação com a eternidade. Se compararmos o tempo da vida com a eternidade, não encontraremos diferença entre longo e curto. 10.000 anos são apenas um certo ponto indefinido, ou melhor, a menor parte de um ponto. As palavras do apóstolo parecem ser uma citação do Salmo 90, versículo 4. Em outras palavras, o apóstolo Pedro, pretendendo nos explicar os planos do Deus eterno, usa esta mensagem. Um dia para o Senhor é como 10.000 anos,
e 1000 anos como um dia. Após nossa ressurreição, viveremos na dimensão da vida eterna. Até lá, o tempo é o grande complicador em nossa relação com Deus. É por causa do nosso tempo que geramos a impaciência, a ansiedade, o estresse, a depressão. Aprisionados na nossa percepção temporal, temos dificuldade de conviver com a comunicação do Senhor, que Ele cultiva em termos de eternidade, com paciência e com amor. O Senhor tolera a nossa impaciência e não se cansa de se revelar. Uma das formas que a Bíblia nos ensina no nosso aprendizado da eternidade é nos comunicando as promessas de Deus. Por isso, Pedro acrescenta: o Senhor não demora a fazer o que promete, como alguns pensam, conforme capítulo 3, versículo 9. Infelizmente, tendemos a não crer nas promessas do Senhor, porque elas não se comunicam no tempo que calculamos. Elas se cumprem, porém, no momento em que nossa maturidade espiritual consegue perceber os atos do Senhor. As promessas da Bíblia são a pedagogia divina para trocar a nossa ansiedade pela atitude de descansar no Senhor. Resumindo, quando esperamos o tempo certo, descobrimos uma alegria especial nas coisas que Deus nos dá. Terceiro e último ponto: uma esperança que não é passageira. Em Provérbios 10, versículo 28 diz: a esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. Boas notícias. Quando buscamos retidão, justiça, santidade e misericórdia, nosso futuro fica cheio de alegria. Não deixe que a escuridão ao seu redor roube o glorioso amanhecer de alegria que mesmo agora começou a aparecer. Meu irmão, minha irmã, ser cristão é viver com esperança. Nossa esperança é viva, conforme 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. E essa certeza que temos de que o Senhor cumprirá cada uma de suas promessas faz nosso coração transbordar de uma alegria indizível. Vou lembrar você de algumas promessas que ele fez. Primeiro, a vida eterna em Cristo Jesus. Segundo, a ressurreição. Terceiro, o breve retorno de Cristo para te buscar. Quarto, um novo céu e uma nova terra, onde ele expurgará dos seus olhos toda lágrima. Quinto, as consolações do Espírito Santo. Sexto, o perdão dos seus pecados. 7, a presença de Cristo em você, além de muitas outras. Isso é suficiente para lhe proporcionar alegria, paciência com a porta de emprego que ainda não se abriu, com o familiar que deixou a igreja, com o casamento que ainda não aconteceu, com as decisões nas justiças paradas, com aquele recurso perdido ou com aquela traição de um amigo querido. O Pai está cuidando de tudo. Firme sua esperança naquilo que é absoluto, que a palavra prometeu a você. E deixe a alegria do céu inundar seu coração. Nesta vida, os momentos de tristeza, dor e sofrimento vão passar. As alegrias temporárias deste mundo também são passageiras, mas, em Jesus, temos uma promessa eterna. No tempo certo, Jesus voltará para julgar o mundo e levar os salvos para o céu. Em Romanos 15, versículo 13 diz: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Aleluia! Esperança e alegria e paz. Essas palavras soam bem, não é verdade? Duas coisas são essenciais para essas bênçãos fazerem parte das nossas vidas. Primeiro, devemos confiar em Deus para suprir nossas necessidades e nos levar para onde devemos estar. Segundo, esperamos o poder do Espírito Santo para nos abençoar e nos capacitar com as virtudes de Deus. Irmão, qual é o verdadeiro significado de esperança na Bíblia? Ainda em Romanos 15, versículo 13, esperança é uma expectativa de que nossas circunstâncias atuais vão melhorar. E isso é algo que todos nós queremos. No entanto, quando buscamos na palavra de Deus o verdadeiro significado
Da esperança, vemos um tipo de esperança que vai muito além do pensamento positivo. A Bíblia nos mostra que a verdadeira esperança está enraizada nas promessas de Deus, não em sentimentos momentâneos ou soluções temporárias. Essa esperança não se baseia no que está acontecendo em nossas vidas ou no mundo ao nosso redor. Em vez disso, ela vem diretamente de Deus e do nosso relacionamento próximo com Ele. As promessas de Deus nos dão uma força interior que nos carrega através de tempos difíceis com graça. Resumindo, no céu não haverá mais sofrimento, finalmente teremos alegria eterna junto de Deus. Tudo acaba, mas a palavra de Jesus nunca passa. E eu finalizo as reflexões bíblicas com Eclesiastes 3, versículo 17. A palavra diz: pensei comigo mesmo, o justo e o ímpio Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Ao ler esse versículo, podemos concluir que Deus criou a vida para que aproveitássemos ao máximo. Ele nos deu a liberdade de escolher o que fazer com nossas vidas e nos deu oportunidade para alcançar o sucesso. O versículo nos diz que o propósito de Deus é para que tenhamos prazer nas coisas que fazemos. Isso significa que devemos aproveitar o tempo que temos para fazer coisas significativas e que nos dão prazer, em vez de desperdiçar nosso tempo com coisas que não nos satisfazem. Deus também nos dá a oportunidade de criar nossos próprios objetivos na vida. A Bíblia nos mostra que Deus não nos deu apenas um caminho a seguir, Ele nos deu a liberdade de escolher qual caminho tomar. Ele nos dá a capacidade de criar nossos próprios propósitos e objetivos. O versículo nos diz que, independentemente do que escolhermos para fazer, Deus nos abençoará se nosso propósito for servir a Deus e aos outros. Por fim, a mensagem de hoje também nos diz que é importante nos esforçarmos para alcançar nossos objetivos. O versículo nos diz que Deus nos dará as condições necessárias se nosso propósito for fazer o melhor. Precisamos nos esforçar e trabalhar duro para alcançar nossas metas, pois Deus nos ajudará se acreditarmos que Ele nos forneceu os recursos necessários para alcançar nossos objetivos. Em suma, a mensagem de hoje, Eclesiastes 3, versículo 17, nos ensina que tudo na vida tem um propósito e que Deus criou as coisas para que tenhamos prazer nelas. Ele nos deu a liberdade de escolher o que queremos fazer com nossas vidas e nosso propósito deve servir a Deus e aos outros. Precisamos nos esforçar e trabalhar duro para alcançar nossos objetivos, pois Deus nos dará as condições necessárias se nosso propósito for fazer o melhor. É importante lembrar que nosso Deus nos ama e nos abençoa com os seus recursos. Então, devemos nos esforçar para fazer o melhor que pudermos. Recebam essas palavras em nome de Jesus. A palavra de hoje foi semeada para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Chegamos ao momento mais importante na mensagem de hoje, o momento de nos conectarmos com Deus através das nossas orações. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre. Graças te dou, ó Pai, por esta palavra. Sei que há poder nesta mensagem para afastar de mim toda a ansiedade, que faz com que eu não tenha paciência de esperar o tempo certo das coisas. Pai, ajuda-me a confiar que o Senhor não permitirá que nada saia do seu controle e que tudo acontecerá no seu devido tempo. Pai, muitas vezes cobro resposta de situações que vivo porque me deixo dominar pela ansiedade, mas não quero mais perder minha alegria por causa de respostas que ainda não chegaram. Eu confio que o Senhor tem preparado para mim e cada um que está ouvindo esta mensagem no tempo certo, a solução perfeita e muito além das minhas expectativas. Eu rejeito toda ansiedade, toda depressão, todo transtorno que vem causando na nossa vida. Já glorifico o teu nome pela minha vitória. Pai, eu peço paciência e domínio próprio.
Eu sei que essas virtudes são parte do fruto do seu Espírito na minha vida, então eu peço para que o Espírito Santo tenha mais impacto no meu coração e na minha vida, na minha família, nos meus amigos, parentes queridos. Por favor, dê-me o entendimento, Pai, e a sabedoria para manter minha boca fechada, até que eu tenha a oportunidade de orar e pensar sobre as questões e as pessoas nelas envolvidas. Pai, por favor, perdoe-me pelas vezes que eu tenho ficado desanimado e melancólico por causa da condição do meu mundo e cultura. Obrigado, querido Pai, pela promessa de vitória e da bênção gloriosa que estão por vir. Por favor, ajude-me a manter meus olhos na vitória, Senhor. Grande e poderoso Senhor Jesus, abençoe-me com mais confiança que o Senhor está próximo e deseja me ajudar. Querido Pai, abençoe-me e capacita-me a ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Encha-me com o seu Espírito, o Espírito Santo, para que eu possa viver minha vida aqui mais como Jesus viveu aqui na terra. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a glória do Senhor.